Olá pessoal, nós estamos aqui em Cidreira, Rio Grande do Sul. Estou com meu amigo aqui, Daniel Christian de Souza. Ele é presidente e coordenador do CEL, que é um grupo de pesquisa ufológica, porque a gente está numa região aqui de bastante incidência. A gente vai bater um papo agora, ele vai contar aqui algumas histórias, né, avistamentos que ele teve aqui na cidade e o porquê que Cidreira está na rota dos OVNIs. Tudo bem? E aí? Tudo jóia? Bom, tranquilo? E, inclusive, ele convidou a gente para um evento. Eu participei do evento, né? Agora já acabou, foi um sucesso. Esse evento estava o Fred Morsch, né? Tava o Paulo Sérgio também. E nós demos um recado aqui. O pessoal foi a loucura aqui em Cidreira, né? Mas tinha gente até de outros lugares. Não foi Sim. isso? Mas conta pra gente aí essas histórias aqui em Cidreira. Como é que é isso? Bom, Cidreira, na verdade, tem histórias até dos anos 50, né? Quem começou a trazer esse assunto em voga aqui é o nosso amigo, o seu Jorge da Peixaria, né? Que é um pescador aqui local, e ele chamou muita atenção justamente quando ele começou a contar essas histórias até de abdução aqui na cidade, né? Eu sempre veranei desde criança aqui, e confesso que algumas vezes vindo para a praia, assim, até na estrada, eu vi já umas 2 ou 3 vezes OVNIs, mas não estudava, né, OVNIs ainda, eu via mais por curiosidade e aquilo, né, você fica com uma pulga atrás da orelha, será que eu não estou vendo um balão, alguma coisa assim, né? Não dava muita bola. Apesar de sempre ser um estudioso, assim, de fenômenos paranormais, do sobrenatural, né, das civilizações antigas, e também um pouco da ufologia, foi quando ocorreu, em 2009, eu decidi escrever um livro que abordava muitos desses assuntos e tem um capítulo específico sobre OVNIs, né? Ali que eu comecei a me aprofundar sobre o estudo dos OVNIs. E, não por coincidência, acredito que coisas da vida, né? Quando no advento da pandemia, eu vim morar aqui em Cidreira para ficar com meus pais, né? Que idosos, só morriam idosos na época e tal, ninguém conhecia a doença. E quando eu vim para cá, começou um surto de avistamento, não só em Cidreira, mas todo o litoral, né? Todo o litoral gaúcho. Mas 70% dos casos era aqui em Cidreira. E isso foi muito impactante na época, né? Só que ainda, aqui principalmente, a ufologia gatinhando, né? As pessoas recém tomando conhecimento, né? Tendo essa curiosidade, tirando o preconceito, né? Que é um trabalho, tu deve saber isso melhor que eu, que é um trabalho... E assim, naquela época que estava esse auge, né, das aparições, o que o pessoal via aqui na cidade? Eu recebia relatos de objetos que mudavam de cor, que estavam no mar, do nada surgia um objeto no mar que se locomovia de forma estranha, né? Apesar de as pessoas serem leigas no assunto, mas elas sabem diferenciar pelo menos um avião ou um cometa, alguma coisa assim, de um objeto que não é comum, né, ser avistado. Então eu comecei a ter ideia de criar um centro de estudos, né, ufológicos, né? E quando eu estava desenvolvendo essa ideia em 2020, aconteceu uma coisa fantástica aqui, que eu tava em casa e quando veio meu irmão chegou apavorado assim, ele estava andando de bicicleta e ele chegou já jogando a bicicleta, fez aquele barulhão e eu achei que ele tinha sido assaltado, né, ele veio apavorado. E ele me disse, cara, tá tendo um avistamento lá no Poço Ipiranga. Né? E até achei meio estranho, né? Porque tem uma propaganda do Poço Ipiranga de uma nave, né? Uma nave em cima do Poço Ipiranga. Uhum. E aí eu peguei minha câmera, não pensei 2 vezes e me toquei pro poço. Era 2 quadras daqui, 3. Uhum. Cheguei, obviamente já tinha acontecido, né? Que eu demorei ainda uns 5 minutos, por aí. E aí tava todo mundo olhando, tinha umas 5, 6 pessoas olhando pro céu e tal, e comentando e falando, aquele zoom, zoom, zoom. Aí eu peguei e conversei com um frentista do posto que tava ali, que tava apavorado. Daí eu perguntei se ele poderia dar uma entrevista e tal, dele, não, tudo bem. Aí eu comecei a entrevistar ele, puxei a câmera, comecei a entrevistar ele. E ele começou a relatar que, eu tava aqui, essa moça chegou, foi encher o pneu da bicicleta dela, ela viu, me chamou. Quando eu olhei, era uma bola gigante assim, apareceu e tinha outras pessoas aqui também e tal. E o engraçado dessa história é que tinha um outro frentista que tava dando risada, dizendo, tipo, ele não tinha visto, né? E deu risada, e, né, debochou.
Aí, enquanto eu tô entrevistando, aí por um momento eu termino a conversa, desligo a câmera assim, e quando eu tô conversando com ele, começa uma gritaria, e quando eu olho para cima, tem 4 bolas gigantes, né? Eles tinham visto uma, depois Eram 4. bolas luminosas? Luminosas, luminosas. Que cor que era a tonalidade desses objetos? Era... Quando ela tava bem em cima, ela parecia mais esbranquiçada até. Mas depois, quando elas apareceram, porque elas desapareceram aqui e foram aparecer umas 2 quadras depois, 2 quadras depois, elas já estavam com um tom mais alaranjado. Tá. E... Só que daí, e ali, eu respondi a mim mesmo a grande pergunta de por que sempre as imagens dos OVNIs é só pouquinho, o cara não pega mais tempo, é muito rápido, é meio embaralhado. Porque tu fica extasiado. Eu fiquei, até eu me dar conta que eu tava com a câmera na mão e começar a filmar, foi quando uma das bolas apagou, quando ela desligou assim, ou se desmaterializou, sei lá, foi que eu puxei a câmera, só que nesse movimento, fração de 1 segundo, eu acho, aí elas sumiram aqui e reapareceram 2 quadras adiante, é onde eu pego por uns 5, 6 segundos essas imagens, né, e muito intrigantes. E aí depois, voltando ao posto de gasolina, o frentista que estava debochando estava branco, né? Tava apavorado, ele não conseguia nem falar. E eu ainda disse pra ele, tá vendo? Agora tu viu, cara. Agora você tem que acreditar, né? Para de tirar sarro da gente, né? Exatamente, né? Foi uma história muito impactante. Que depois eu até cheguei a te comentar isso, te enviei, né, na época, vídeos do que exatamente a gente viu aqui, uma filmagem muito bem feita lá na Índia e na China, né? Muito interessante isso aí, é um dos casos. E... conta pro pessoal, né? Porque assim, o evento que aconteceu aqui em Cidreira foram 2 dias. Teve um primeiro dia com palestras, aí durante a noite a gente fez vigília, e o segundo dia foi uma mesa com os pesquisadores para responder perguntas e tal. E na vigília, conta pra gente o que aconteceu ontem à noite. Foi muito legal, né? Porque, como eu tava comentando com o Edson ontem, geralmente eu faz uns 2, 3 meses que eu não olho para cima porque a vida não tá deixando eu olhar para cima. É muita coisa pra gente fazer, inclusive o evento, organizar um evento desse não é fácil, né? Então, mas eu disse para ele, cara, quando a gente olhar pro céu aqui em Cidreira, 70% das vezes tu vê alguma coisa. É muita incidência mesmo, né? E não foi diferente. A gente foi para um local que já tem histórias no local. É uma fazenda, né? É uma fazenda muito, muito muito peculiar, porque ela tem pelo menos umas 2 histórias bem intrigantes, né? E... Antes de falar da vigília, conta essas histórias. Bom, a história é a seguinte, eu fui procurado pelos donos dessa fazenda, quando eles viram matéria nos jornais, saindo desse centro de ufologia que eu estava criando e tal, na época, e eles me chamaram porque existia uma história muito intrigante de uma aparição de marcas na fazenda deles, porque eles moram em Porto Alegre, né? Aqui fica aos 100 quilômetros daqui mais ou menos. Então, final de semana eles estão sempre aqui e numa dessas chegaram 11 da noite e acharam estranho porque o cachorro, uma cadela que eles têm lá da fazenda, ela começou a coar, né, para um determinado local e eles não deram muita bola no começo, mas depois foram lá ver se tinha alguma coisa, um ladrão, né, tal. Porque ela saiu meio que chorando assim e foi embora. E eles foram lá e não acharam nada. Aí ok, entraram para dentro de casa. Aí uma outra coisa que eles notaram que foi estranha, o relógio parado 11 da noite. Assim, o relógio parou, ele estava funcionando, estava normal. Pode ser uma coincidência também, mas parou o relógio. Mas aí que veio a grande surpresa no dia seguinte, quando eles começaram a limpar a casa, aquela coisa, cortar a grama, e tinha 3 marcas redondinhas, perfeitas, uma forma triangular, como se fosse um tripé, né, que tivesse descido, né, ou sei lá, de repente 3 sondas, a gente chegou a especular isso também, quando a gente foi estudar o caso. E deixa eu falar só um negocinho aqui. Eu vi essas fotos ontem, né, no celular dos proprietários, e assim, a impressão que eu tive numa das marcas é que era meio anelar, né? Então ele tinha aquela parte queimada, assim, né? E o meio dele tava verdinha a grama. E a volta tava verde. Exato. Só aquela parte anelar que tava como se fosse queimado, né? Exatamente. Então é bem curioso. É, muito curioso. Essas marcas aí. Eram 3 que estavam numa disposição de triângulo. Exato, exato.
E é um local que aparece o fenômeno ali, né? Sim, porque nesse mesmo local, anos antes, o patriarca da família tinha contado uma história para eles, para a família, que não deram bola na época, e agora, depois das marcas, que eles ficaram um pouco assustados até, né? Intrigados, pelo menos, de que ele estava sentado na varanda um belo dia e veio uma luz, que ele começou a perceber que estava diferente, e essa luz, num dado momento, passou por cima dele, assim, ela veio e passou por ele. E ele se assustou, ele não sabia o que era, podia ser uma sonda ou... E ele não foi levado a sério, né? O pessoal acabou não dando muita bola para a história, né? Mas depois eles viram que tinha algum fundo de verdade, porque também, assistindo alguns estudos que foram feitos aqui na região, eles se depararam com o fato de que a fazenda deles fica no corredor onde existe um possível portal, porque a incidência de OVNIs é muito forte aqui nesse corredor que vai da Praia das Cabras, aqui em Cidreira, até Porto Alegre, né? E a fazenda fica bem no meio. Se bem que, claro, isso aqui eu estou falando mais de Cidreira, porque existem muitos casos também aqui na Praia de Tramandaí, do lado de Imbé, né? Osório é uma região, então forma até um triângulo aqui de um portal triangular, de repente pode ser essa parte retilínea aqui pegando Cidreira, depois faz assim para Tramandaí e fecha em Osório, né? Também pode ser, mas é incrível o número de incidentes, tanto que ontem a gente resolveu fazer a vigília lá. Exatamente. Nesse local. Tem uma lagoa, é um lugar bem agradável, muito assim, legal, né? Cheio de mata e tal. E aí o que aconteceu? Conta aí. Bom, aí a gente tava lá, né? Que nem o pescador jogando a rede. Olhando. E foi uma noite que deu peixe, porque a gente avistou um objeto que estava mudando de cor e fazendo uma rota que não fazia sentido nenhum, se fosse um avião. Fomos verificar no Fly Radar, não tinha avião nenhum ali na região, naquele momento. Satélite também, olhamos nos aplicativos, não tinha. E mesmo Mas mesmo assim aquilo não é satélite. É impossível ser satélite, porque ele parou, né, mais de uma vez, e aí quando a gente não conseguiu mais ver a olho nu, e nem no binóculo do Fred, o teu aparelhinho... Aí eu peguei um monóculo que eu tinha, que grava, e eu consegui pegar algumas imagens dessa luz, que ela mudava, né, de cor do branco para o vermelho, só que aí já no final da aparição apareceu um segundo objeto, que era branco. Mas aí depois os dois esmaeceram o brilho e desapareceram. Mas ficou um tempo aquele negócio lá. Se fosse avião... Minutos, né? E eu acredito que não seja avião, porque demorou demais. Não, mas não faz sentido, porque não é rota de avião aqui. E não estava no Flight Radar. Não, no domingo de noite, que hora é aquilo? 11 da noite, meia-noite. Né? Não faz sentido, até porque também ele parou, né? O avião não vai parar no hora ali e ficar parado. Então foi dia 16 de setembro de 2023, por volta ali das 11 da noite, já estava avançando para quase chegando meia-noite, né? Porque aí a gente voltou, era por volta da uma da manhã, né? E então, assim, Cidreira, ela tá na rota dos OVNIs, e aquela região ali é uma região muito esquisita, né? Muito fértil. E muito fértil, e tem pessoas que já viram, por exemplo, nas lagoas, porque tem um esquema que a água é bem pura, né, dessas lagoas, parece que já viram um objeto bem próximo da lagoa, talvez pegando alguma coisa. Sim, daí tem histórias que o seu Jorge conta, né, que ele avistou, né, uma nave saindo da lagoa, inclusive, e aí, como ninguém acreditou nele, ele sugeriu para os bombeiros irem com ele até lá, porque ele tinha certeza de que tinha alguma coisa que ele viu da nave, cair da nave, como se fosse pedaços de alguma coisa que a gente não tem noção do que poderia ser, né? Mas na concepção dele tinha a ver com combustível, como se tivesse ali fragmentos daquela combustão para a nave sair, caía aqueles objetos. E aí os bombeiros mergulharam, ele tem registros disso, né? E encontraram uma pedra muito grande lá embaixo, tiraram um pedaço dela. E esse pedaço é um material estranho, né? Tanto que ele foi analisado pelo seu Osmar, o Inácio, que era um ufólogo também bem conhecido aqui. Eu não sei que fim deu as análises, mas segundo o seu Osmar, quando eu falei com ele sobre isso também, ele afirmou que não era
não era um material daqui, não era um material comum aqui no planeta. Ou não sei se também pode ter a possibilidade de ser um meteoro, alguma coisa que tenha, não sei, mas ele tem as pedras. Mas está atrelado ao avistamento naquele local, né? Naquele local. Naquele local. Naquele local. Eu vi a peça, né? Ele levou ontem no evento, né? Tinha uma peça grande e outras duas pequenas. E essa grande eu achei bem estranho, assim, parecia alguma coisa metálica, como se fosse metálica, né? E um pouco leve, né? Como também. Se fosse alumínio ou talvez magnésio, mas é bem grande. Um formato rochoso, assim, uma coisa que... Ou derretida. Ou derretida, né? Parece um meteorito, assim, né? Tem uma configuração de meteorito, mas pode ser também algum outro tipo de elemento químico ali, metálico, que caiu na água, de repente solidificou e ficou daquele jeito. Não dá para a gente ter uma noção, só análise mesmo, né? Para poder ter uma ideia do que se trate aquele material. Mas seu Jorge já viu várias coisas, né? Ele teve várias experiências aí interessantes com o fenômeno também. Eu tive almoçando num restaurante, chama Joel Pub, né? E lá, conversando com o Robson, o Robson também contou várias experiências que ele teve, né? De avistamento, tal. Ele chegou até a filmar alguma coisa ali, mas ele ficou de me mandar depois as filmagens e tal. Com relação ao céu, qual que é o objetivo, então, deste grupo aqui nessa região em Cidreira e nas cidades vizinhas? Bom, o objetivo do céu sempre foi, primeiro, investigar esses fenômenos, né? E para isso eu precisava de pessoas capacitadas. Eu também preciso sempre, a gente está sempre aprendendo, né? Então eu fui atrás do seu Osmar, que com a experiência dele, ele foi chefe de investigação do céu e nos deu todas as dicas, nos ensinou com investigação de campo, né, como proceder, os equipamentos, tudo mais. Com isso a gente vai agregando pessoal também capacitado na área de análise de imagens, de vídeo, né? Então, claro que tudo no amor, são todos voluntários por uma causa, né? Porque infelizmente a ufologia, como ela não é uma profissão, né? Que é um erro, porque eu acredito que uma das missões que eu acho que o céu tem também é tentar profissionalizar a ufologia. Inclusive, né, a gente tem planos aí em conjunto com um consórcio de criar a primeira faculdade, o curso de ufologia da América Latina, né? Porque existe na Europa, na Suécia, pelo que eu sei, né? É o único lugar que existe o curso superior em ufologia. Então, a gente está lutando por isso, para ter um curso superior, e fiquei sabendo como as coisas não são por acaso. Parece que existe no Congresso um pessoal que quer, tem um grupo de ufólogos que está querendo que seja reconhecido como profissão, né, para que possa ser contratado, ter uma vida normal como qualquer trabalhador, porque a gente trabalha pra caramba. Isso aí é uma iniciativa da Laço, né, do Dr. Julio Navarro, né, a equipe dele lá. Inclusive a gente foi consultado e eles pretendem criar um código dentro do Ministério do Trabalho para ser reconhecido essa função, né, de ufólogo. E aí essas pessoas que se dedicam a isso possam futuramente se aposentar, né, ter uma aposentadoria dentro dessa profissão que é tão árdua, né? Sim. A gente sofre bastante. Lá em São Paulo, acredito que você aqui também, porque a gente não tem nenhuma ajuda financeira do governo, nada, e a gente mesmo assim continua, né, indo atrás dessas investigações, investindo dinheiro e também fazendo eventos como esse, né, evento que aconteceu aqui em Cidreira, que eu acredito que é o primeiro de muitos que vão ocorrer aqui na região também. Vocês já estão pensando em algum outro evento? Quando que vai acontecer isso? Já tem alguma previsão do próximo evento? Eu ainda tô assimilando esse, né? Que a gente vai ver a melhor maneira de fazer o próximo bem melhor, né? Sempre querendo melhorar. Acredito que dezembro, eu tenho planos de dezembro a gente conseguir fazer um segundo encontro ufológico. Talvez uma praia mais acima ali, Xangri-Lá, para fazer uma unificação, né, porque são dois extremos aqui, Quintão a Torres, e todos ocorreram
esses eventos, né? Então, nós estamos mais aqui nessa ponta, então a gente tem que buscar uma praia mais lá para cima para a gente fazer essa conexão, porque tem muitos ufólogos amadores perdidos também no litoral, querendo participar, querendo fazer parte de algum grupo, colaborar, trocar informações. Muita gente que tem casos, né, que algum avistamento, que viu algum registro, tem, mas tem receio ainda, ainda não tem segurança suficiente para se expor, digamos assim, né? Apesar de que a gente vê um movimento forte no mundo todo, os governos reconhecendo, inclusive, como disse a NASA agora, semana passada, uma ameaça real, né? Então, quer dizer, significa automaticamente que nós estamos estudando coisas perigosas, digamos assim. Então, antes eu pensava diferente, eu achava que não quero misturar o governo, dinheiro público e tal, mas, pô, de certa forma a gente está prestando um serviço à nação, né? Porque é uma investigação séria que a gente faz, são fatos que, alguns casos, tu sabe bem, que são até traumáticos para as pessoas, né? Eu recebi aqui mensagem de uma moradora aqui, que ela, há 2 semanas, ela disse que estava se sentindo perseguida por um objeto. Ela via direto e ela estava com medo de sair de casa, estava apavorada, me perguntando o que é isso, o que eu faço. Então é complicado, tu lida com vidas humanas, né? Então não é só uma questão de, que legal ver um ET ou uma nave espacial, como Hollywood meio que romantizou um pouco isso, né, desse lado, mas é uma coisa muito séria, não é? Então eu acho que o governo poderia sim nos incentivar, né, patrocinar eventos ou patrocinar, ou se esforçar para ter um curso superior e reconhecer já a categoria, já é um grande avanço, né? Com certeza. No final de 2022, especificamente os meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, a gente viu aí na imprensa que houve vários casos, né, tanto em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, essa área, houve também sobrevoos desses objetos voadores não identificados? Com certeza, teve, a gente acompanha de perto isso, né, porque eu sou natural de Porto Alegre e tenho minha vida toda lá, né, estou morando aqui há 3 anos, assim, fixo, desde a pandemia, e a gente acompanha de perto isso, porque dentro daquilo que eu já tinha dito do corredor, que seria aqui o portal que liga o mar a Porto Alegre, quando acontecia as aparições lá, acontecia aqui também, as pessoas viam no mesmo dia, e a gente começou a relacionar isso com também o acesso que a gente teve à movimentação do avião Fênix da Força Aérea Brasileira, que começou também a vir para cá, fazendo essa rota também, e depois fazendo o mar. Então teve aviões militares... Teve aviões militares. Sobrevoando aqui a região por conta desses OVNIs. Teve. E tem um pessoal que teve acesso a essas informações, né, de que, inclusive, um avião da NASA comercial que eles usam, né, para poder trafegar aí, sem chamar muita atenção, que teria estado no dia 3 de dezembro aqui no nosso aeroporto e ficado no hangar federal. E que os ocupantes da nave depois foram tudo para dentro dessa nave Fênix da Força Aérea Brasileira e começaram a fazer esse reconhecimento aqui, provavelmente buscando alguma pista, alguma coisa onde que estavam os OVNIs, tal, onde eles percorreram. Assim. Sim. Então é real isso que aconteceu no final aí de 2022 nessa região aqui do sul do Brasil. Não, eu não tenho dúvida, só que assim, a gente teve opiniões bem diversas, né? Sim. Tanto o pessoal da ufologia, alguns mais apaixonados, achando que tudo era OVNI, assim como do outro lado o pessoal mais cético dizendo que não existia OVNI nenhum, que tudo era satélites, né? O satélite Starlink e tal, eu vi essa história. Aí, só que eu sempre achei que tinha de tudo, tinha os satélites, mas tinha também OVNIs, tanto que a gente fez um estudo um pouco mais aprofundado para descobrir aquilo que não era satélite, que não estava nenhum satélite naquele horário, naquele objeto passando e tal. Encontramos alguns casos, alguns exemplos clássicos de que eram OVNIs, né? Inclusive uma parceira nossa, a Naná Rodrigues, a Naná Ufológica, né? Como ela gosta de ser chamada,
ela fez um trabalho muito sério também, ela ficou horas e horas vendo as imagens, ouvindo a conversa dos pilotos, que é muito importante isso. A conversação dos pilotos ali já deixa muito claro que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, porque um piloto que, por exemplo, um deles, 15 anos voando, ele não vai saber diferenciar um satélite, né? Mesmo sendo um Starlink, nova geração, não faz muito tempo que eles foram lançados, mas o suficiente para eles já terem visto vários, né? Então, e assim, a gente fica pensando, pô, o satélite Starlink apareceu só no Sul? Por que não teve relatos em outras partes do Brasil? Também, com Né? certeza. Então é uma indagação aí que a gente tem que pensar. Daniel, fala pra gente agora um pouquinho a respeito do seu livro, né? Esse livro aqui, como é que veio a ideia, né, de escrever sobre esse assunto, como que as pessoas podem adquirir esse livro, é contigo pessoalmente, e se for contigo, depois a gente vai estar colocando na descrição desse vídeo um contato para você estar entrando em contato com o Daniel e adquirindo a obra dele. Mas conta pra gente um pouquinho essa história aí, como é que foi isso? Bom, esse livro na época, né, que foi 2009 que eu escrevi, foi o resultado de mais ou menos uns 16 anos de estudo sobre, desde as civilizações antigas, né, passando por Lemúria, Atlântida, Suméria, Egito, até ufologia, que tem um capítulo específico, porque tem uma ligação muito grande, né, das civilizações antigas com ufologia, não tem como negar isso. Tanto que muita coincidência, isso eu acho uma coincidência, porque eu acho que estava emanando assim no planeta, como diz um grande filósofo, né, que ideias são como pulgas, mas não mordem a todos. Pulam de uns para os outros, mas não mordem a todos. Mas eu acho que a pulga mordeu vários no planeta a ter mais ou menos essa concepção que nasceu com Erich von Däniken, de que eram os deuses astronautas, né? Então, depois que eu lancei esse livro, um ano depois saiu aquela série Alienígenas do Passado, que basicamente 70% do que tem na série tem no meu livro, então não vai ter muita novidade em relação a isso. O que tem de diferencial no meu livro é que ele faz um paralelo disso tudo, né, com a humanidade, para onde nós estamos indo, né, mas fazer uma ligação com a nossa origem e a ligação espiritual de tudo isso, né, que é a parte que não tem na série. Né, que até então, nos primeiros anos da produção, eles não levavam em consideração a espiritualidade, né? E a partir dos últimos anos eles começaram a ver que eles começaram a colocar alguns casos, assim, inclusive citações bíblicas e tal, né? Então esse livro ele tem a intenção de abrir mentes, é o que eu sempre falo, né? É um livro que tudo que eu coloco aqui tem alguma comprovação científica, porque eu acho que a ciência é a base, né, de tudo que a gente está estudando, né? Sem a ciência, eu acho que tem que ter um elo. A espiritualidade e a ciência andando de mãos dadas, nós vamos chegar muito, muito mais longe, né? Então, é uma autorreflexão. Esse livro te faz questionar o que tu está fazendo aqui no planeta, por que tu nasceu, né? O que vai acontecer contigo depois que tu morrer? Será que não tem nada? Tu vai simplesmente morrer ou tem uma sequência, tu continua vivendo e tu vai voltar de novo, tu pode reencarnar? Então é um livro que abrange tanto espiritualidade, ciências ocultas, civilizações antigas, ufologia, e tudo eu consigo encaixar uma coisa, tá tudo encaixado uma na outra, né? Então acho que o pessoal que gosta desses temas vão gostar bastante desse Bacana. livro. E para comprar ele, como é que faz? Compra direto contigo? Não, pode ser comigo, mas tem também na Amazon. Amazon? É só procurar lá a teoria da existência humana, que, inclusive, estou ansioso pelo teu feedback, né, que te presenteei ontem com um. Ontem eu já ganhei um autografado, né? A gente vai estar lendo e vamos dar um feedback depois aqui para o Daniel. Maravilha. Viu, Daniel? Então, assim, o pessoal daqui do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem vários inscritos aí espalhados pelo Brasil, né? No canal Enigmas e Mistérios, e tem muita gente que é aqui do Rio Grande do Sul, e às vezes tem algum contato, né? Viu já alguma coisa. Como que eles fazem para entrar em contato com o céu também, contar suas experiências, agregar alguma coisa no trabalho de vocês aqui nessa região? Porque é importante
a gente ter centros em várias partes do país, até para não ficar um fardo só para um determinado centro. É lógico que depois, futuramente, a gente pode, de repente, fazer um local onde centralize todas essas informações e o pessoal possa consultar lá. Mas a gente vai ter que ter equipes, né, alguns centros trabalhando aí, cada um em sua região, para a gente ter uma agilidade maior, né, nessas pesquisas dos órgãos. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Tu falou uma coisa também que é muito importante, né? Tem que ter uma união. Infelizmente a gente vê, e não só na questão da ufologia, a gente vê isso na música, na política, em tudo em que todos os ramos, né? Infelizmente as pessoas elas preferem às vezes competir do que agregar, né? Então isso infelizmente também está existindo, eu estou vendo isso na ufologia, né? As pessoas, em vez de agregar, estão querendo dividir, porque uma das coisas importantes é justamente isso, conectar as informações de todas as regiões, porque vai ter casos muito similares. Quando vê, fica mais fácil de montar esse quebra-cabeça quando tu tem pessoas trabalhando também, né, em locais distintos, porque o fenômeno ocorre em todo o mundo, né? Tem locais que acontecem mais, outros menos, mas a gente nota que está crescendo esses ufólogos amadores, e a gente está entrando em contato com todos que a gente consegue, né, para agregar nesse trabalho. E para entrar em contato com o CEL, a gente está nas redes sociais, Instagram, né? CEL, Centro de Estudos Ufológicos, Litoral Norte. Encontra no Facebook, no Instagram, e a gente tem um site também, cel@rs.com. E aí depois deixa na descrição. Bacana, eu vou deixar nas descrições desse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Um pouquinho aqui de cidreira, né, do trabalho do CEL, do meu amigo aqui, Daniel. Daniel, obrigado aí pela acolhida. Né? O evento foi top, foi show, né? foi show. E a acolhida de vocês aqui no Rio Grande do Sul também foi show. Maravilha. Obrigado. Espero que volte logo aí pra gente continuar os trabalhos. Com certeza. Tem umas coisas aí, umas pontas soltas, né? Que são pesquisas importantes. Eu não vou dar spoiler, mas a gente vai ter que voltar à cidreira para ir atrás dessas informações.